Mensagens para esses últimos dias. É um programa diferente para despertar os filhos de Deus no tempo atual. Estamos nos dias finais deste mundo. Os acontecimentos mundiais nos mostram a aproximação de uma grande catástrofe trazida por um Deus santo, que não pode suportar o pecado. O fim de uma raça pecaminosa está próximo. As comportas do céu se abrirão para entristecer fogo sobre a terra. Os cataclismos devem aumentar. Ciclones, maremotos, guerras, inundações, crimes, roubo em toda parte, terremotos, secas, fomes. O sol deve continuar a esquentar. As doenças incuráveis devem continuar aumentando. As igrejas denominacionais e tradicionais humanas devem continuar aumentando aos milhares. Os falsos profetas devem continuar aumentando. As grandes massas da humanidade devem continuar sendo enganadas até o ponto culminante da intervenção divina. Portanto, salvai-vos no meio desta raça corrompida e pecaminosa. Olá, ouvinte, nós vamos dar prosseguimento a esta série de mensagens bíblicas que tem como tema graves mensagens para esses últimos dias. Hoje nós vamos falar sobre as duas fases do grande juízo de Deus, o dia do juízo. O dia do juízo divide-se em duas fases. A primeira fase do juízo, ela começa quando a mensagem de Deus é pregada às nações e termina quando cada indivíduo recebe a sua retribuição. Portanto, nós queremos ler aqui para ver quando que começa a primeira fase do juízo. A primeira fase do juízo, veja bem quando que ocorre. Vamos ler aqui o texto de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 em diante, que declara: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando se lê essa parte, alguns pensam que apenas crê, só crê em Jesus, pronto, basta. Não é bem assim não, note bem a continuação do texto. O versículo 19 declara: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então note bem, quando as pessoas ouvem a verdade divina, as mensagens que vêm para lhe corrigir, o dever dela é se humilhar e corrigir, aceitando a repreensão divina e mudar de vida para que as misericórdias divinas a alcance. Mas muitas pessoas pensam que apenas creem em Jesus e continuar nas mesmas práticas pecaminosas. Isso é um engano muito grande para aqueles que pensam dessa forma, porque a declaração seguinte, veja bem, no versículo 20, olha, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Note bem, o dever da pessoa, quando ouve as mensagens que vêm lhe repreendendo, as mensagens divinas que vêm lhe repreendendo, o dever dela é arrepender e mudar de vida, igual declara lá o texto de Provérbios 28:3, aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então é preciso que as pessoas creiam em Cristo e abandonem as práticas pecaminosas. Essa é a primeira fase do juízo.
A primeira fase do juízo é exatamente quando as mensagens de Deus vêm para nos corrigir. Se nós não aceitamos a repreensão da palavra de Deus e continuamos desobedecendo, nós ficamos condenados nessa primeira fase do juízo, para que na segunda fase nós recebamos a nossa retribuição. Porque a segunda fase do juízo, a segunda fase do julgamento divino, será um julgamento executivo, será uma fase de retribuição para cada um que na primeira fase não fez uma aliança com Deus. Então veja bem, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 31 e 32, declara que se nós julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Por quê? Porque quando nós somos julgados, diz o texto, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. Isso é o que declara aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 31 em diante, que declara, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque, no versículo 32, olha, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, nós temos o julgamento divino é esse. A luz veio ao mundo, as pessoas tomou conhecimento da verdade e não atendeu, fica condenada. E morrendo condenada, ela vai depois receber apenas a sua retribuição, conforme declara o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está reservado aos homens, isso é, esses homens que na primeira fase do juízo não fizeram aliança com Deus, está reservado aos homens morrer uma vez. Depois disso vem o juízo final, ou vem a sua retribuição. Então, o juízo que é com a misericórdia de Deus triunfa no juízo. O juízo que é a base da misericórdia divina é a primeira fase do juízo. Aquele que confessa o pecado e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Então essa é a primeira fase do juízo, de julgamento. Nós não devemos nunca esperar para o juízo final, igual declara a chamada testemunha de Jeová. Alguns falam que durante o milênio, depois da morte, ainda vai haver uma segunda oportunidade para os pecadores. Isso é um argumento inspirado por Satanás para fazer com que as pessoas morram no pecado e compartilhem com ele na destruição final, no desaparecimento total da existência. Portanto, a primeira fase do juízo, no livro do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, é uma outra declaração que nos fala exatamente a respeito do juízo de julgamento. Capítulo 5, versículo 24 do Evangelho de João, que declara o seguinte, olha bem o que declara, na verdade, Cristo diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Então, note bem, quem ouve é quem atende. Quem escuta, crê em Cristo de lábio, mas não atende às suas recomendações, não ouviu a sua palavra. Então, ouvir significa dar atenção e atender aquilo que é pedido por aquele que vem fazendo os apelos, que é o próprio Cristo, que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo significa atender às recomendações divinas. Portanto, o versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de João ainda declara, na verdade vos digo, vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Aqui não está referindo aos mortos que morreram, que estão na sepultura, não. Está referindo aos mortos espiritualmente, como nós encontramos aqui em Romanos, desperta tu que dorme entre os mortos. A maioria das pessoas estão mortas
em pecados e ofensas perante Deus. É preciso que haja um despertamento. É preciso que ela se desperte nessa primeira fase do juízo. Do contrário, muitos nem ressuscitaram, não ressuscitarão. Isso que eu estou falando aqui, alguém pode até duvidar, porém, nós vamos deixar bem claro posteriormente nos textos, provando que muitas pessoas que morrerem nem ressuscitaram vão. Porque Deus tem dois objetivos com os ressuscitados. Uns vão ganhar a vida eterna e outros vão serem castigados devido a ter transgredido a sua norma, igual declara em Lucas, capítulo 12, versículo 46 a 48. O servo que soube a vontade de seu Senhor, está lá, e não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Está lá no livro de Lucas. Portanto, é o servo de Deus que não obedecer a Deus, que vai ser considerado como ímpio, vai ser ressuscitado para ser castigado e depois desaparece para nunca mais nesse planeta. Não aparecerá em canto nenhum mais. Portanto, na primeira fase do juízo, Deus dá oportunidade para que o pecador escolha a salvação em vez da perdição. Como Josué disse ao povo: escolhei a quem vós quereis servir. Eu ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Deus também faz a mesma coisa. Deus não obriga o pecador. Deus dá oportunidade ao pecador. Deus ajuda o pecador quando o pecador quer obedecer a Ele e que não está tendo força para obedecer, mas está fazendo a sua parte. Portanto, no versículo 28, aqui do capítulo 5 de Mateus, declara: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E a condenação é essa, que nós lemos aqui no livro de João 3,19. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No tempo de Noé, a maioria das pessoas preferiram as trevas. Por isso Deus mandou o dilúvio e eliminou toda a humanidade, com exceção de Noé com a sua família. Portanto, Deus não faz como um homem que, quando o cachorro fica louco, ele mata esse cachorro. Deus faz exatamente como o homem. Quando o cachorro fica, ele mata. Ele não fica torturando esse cachorro, como alguns pensam, que as pessoas que não obedecer a Deus vai para o inferno e ficar lá queimando eternamente. Isso não é verdade. Porém, o servo que soube a vontade de seu Senhor e não aprontou, de acordo com Lucas, capítulo 12, 46 a 48, ele vai receber muitos açoites na volta de Cristo, vai ser castigado. O servo soube a vontade de seu Senhor. Aonde? De acordo com Mateus, capítulo 13, versículo 41 e 42, será na fornalha ardente. Está lá, está aqui na Bíblia. Portanto, na primeira fase do juízo, Deus dá livre arbítrio para o pecador, dá oportunidade para que o pecador escolha a salvação em vez da perdição. No texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 7, note bem, o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 7, declara que o julgamento final, na última fase do julgamento final, será uma fase da destruição dos homens ímpios. Note bem, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, declara da seguinte forma, declara o seguinte, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, declara: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
vendo? O dia do juízo final será o tempo da perdição dos homens ímpios. Não será tempo mais de oportunidade para ninguém, como diz a chamada testemunha de Jeová, que falam que durante o milênio, os ímpios que se ressuscitarem vão ter uma segunda oportunidade. Isso é um laço do diabo, porque de acordo com Hebreus, capítulo 9, 27, declara, está reservado aos homens morrer uma vez, e depois disso vem um julgamento. Esse julgamento de condenação, é lógico, porque nessa primeira fase do juízo, aqueles que estiverem na obediência da palavra de Deus, que estiverem atendendo às normas divinas, que não caírem nessa primeira fase do julgamento, eles serão arrebatados na vida de Cristo, a encontrar o Senhor nas nuvens e não passarão por nenhum outro julgamento. Note bem, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17, aqui declara que aqueles que estiverem vivos na ocasião da vinda de Cristo, nessa primeira fase do juízo, veja bem, capítulo 4, 13, 15 a 17, declara: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, nessa primeira fase do juízo, aqueles que não caírem na condenação, eles estarão livres da segunda fase do juízo. Portanto, quando Cristo vier, aqueles que estiverem vivos, de acordo com o texto, serão arrebatados, e os que estiverem mortos ressuscitarão na primeira ressurreição. Começar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Os que ressuscitarem na primeira ressurreição serão os vitoriosos. De acordo com o texto também de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 em diante, declara aqui também a sorte daqueles que não passarem pela segunda fase do juízo, daqueles que permanecem de pé nessa primeira fase do juízo, aqueles que confessam seu pecado e deixam, aqueles que continuam na obediência da palavra de Deus. Declara: o corpo, semeia-se o corpo, isto é, aqueles que morreram, semeia-se o corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, assim como também está escrito: primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Tais terreno, tais também os terrenos, tais o celestial, o celestial, tais também serão os celestiais. Portanto, aquelas pessoas que passarem, ficarem de pé, não caírem nessa primeira fase do juízo divino, elas vão ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo, de acordo com também o texto de Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36, declara: os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro não se casarão, nem serão dados em casamento, porque serão semelhantes aos anjos. Portanto, aqueles que passarem na primeira fase do juízo, que ficarem de pé, sem a condenação, nessa primeira fase do juízo, eles, se estiverem vivos, serão arrebatados na vida de Cristo. Se estiverem mortos, ressuscitarão na primeira ressurreição e ficarão eternamente com Cristo e não passarão na segunda fase do juízo. Mas a segunda fase do juízo é para aqueles que não aproveitaram a oportunidade nessa primeira fase. Portanto, é preciso que nós
aproveitemos o tempo de graça que Deus nos dá nessa primeira fase. É preciso que nós ficamos atentos para não dar ouvido aos argumentos dos anticristos que têm implantado tantas filosofias mentirosas para ajudar Satanás, levar bilhões e bilhões de pessoas para a desgraça da perdição, com esses argumentos de uma segunda oportunidade para o pecador depois da morte. Isso não é verdade. Portanto, fique atento para que ninguém te engane. Muito obrigado.